No jantar de aniversário da minha sogra em Paris, minha cadeira estava faltando. Meu marido deu uma risadinha e disse: "Ops, acho que contamos errado", enquanto a família toda ria. Eu calmamente respondi: "Parece que eu não sou da família", e saí. 30 minutos depois, eles descobriram que eu havia cancelado todo o evento, e seus rostos ficaram brancos, como papel. Meu nome é Amanda Morgan Mitchell. 5 anos atrás, eu era apenas Amanda Morgan, fundadora da Elite Affairs, a empresa de organização de eventos mais procurada de Boston. Construí meu negócio do zero depois de me formar em administração com muito esforço. Cada gala elegante, cada evento corporativo perfeitamente executado, cada casamento da alta sociedade de Boston tinha minhas impressões digitais invisíveis por todo lado. Minha reputação pela discrição, atenção aos detalhes e habilidade de realizar o impossível me tornaram a organizadora preferida da elite da cidade. Foi assim que conheci Daniel Mitchell na gala beneficente que organizei para o Hospital Infantil de Boston. Alto, com cabelos escuros perfeitamente penteados e um sorriso que formava ruguinhas no canto dos olhos, Daniel tinha a confiança fácil de alguém que nunca se preocupou com dinheiro. Ele era charmoso daquela forma prática dos homens nascidos em berço de ouro, mas havia algo genuíno no seu interesse pelo meu trabalho. "Então você é a mágica por trás de tudo isso?" Ele perguntou, gesticulando para o salão transformado do Four Seasons. "Minha mãe está tentando descobrir quem contratar para o evento beneficente dela no mês que vem. Acho que acabei de encontrar a resposta." Um trabalho levou a outro, e logo eu estava regularmente organizando eventos para a família Mitchell. Os Mitchells eram aristocratas de Boston, com dinheiro antigo que remontava ao transporte marítimo e ferrovias. Eles tinham aquela marca particular de riqueza que não precisava se exibir. Era evidente na qualidade sutil de tudo que possuíam, na facilidade com que navegavam pelo seu mundo. Nosso romance começou 6 meses depois que comecei a trabalhar para a família dele. Daniel me perseguiu com a mesma determinação que trazia para seu trabalho na firma de investimentos da família. Havia sinais de alerta, é claro. A forma como sua mãe, Catherine, me olhava com desaprovação mal disfarçada quando Daniel me apresentou pela primeira vez como mais do que sua organizadora de eventos. Os comentários casuais sobre minhas origens humildes. A surpresa na voz das pessoas quando descobriam que eu estava namorando um Mitchell. "Você se deu bem", Catherine havia dito durante nosso primeiro jantar juntos como casal, seu sorriso não chegando aos olhos. "Sucesso conquistado pelo próprio esforço é tão americano." Ignorei esses sinais porque estava me apaixonando por Daniel. Ele parecia diferente de sua família, mais aberto, menos preocupado com linhagem e status. Quando ele me pediu em casamento 11 meses após nosso primeiro encontro, eu disse sim, apesar do pressentimento incômodo de que estava entrando em um mundo que nunca me aceitaria verdadeiramente. O casamento foi naturalmente o evento social da temporada. Organizei muito dele eu mesma, incapaz de confiar em outro organizador com meu próprio casamento. Catherine tinha opiniões sobre tudo. O local não era tradicional o suficiente. O menu muito aventureiro. A lista de convidados faltavam nomes-chave da sociedade. Cedi onde pude. Mantive firme onde importava para mim. Daniel fazia o papel de pacificador, mas notei que ele raramente contradizia sua mãe diretamente. Depois do casamento, a sabotagem se tornou mais sistemática. Apesar de usar minha empresa para seus eventos, os Mitchells constantemente questionavam minhas decisões, mudavam planos de última hora e levavam crédito pelas minhas ideias. Em reuniões familiares, minhas opiniões eram solicitadas e depois dispensadas. Minha formação em organização de eventos era tratada como um hobby encantador ao invés de um negócio bem-sucedido. "A Amanda tem um olho tão bom para essas coisas", Catherine dizia para suas amigas, dando tapinhas condescendentes na minha mão. "É quase como ter uma organizadora de festas pessoal na família." Daniel nunca me defendia. Ele dava de ombros e me dizia depois que era só o jeito da mãe dele, que eu não deveria levar para o lado pessoal. Mas era pessoal, e piorou com os anos que passaram. A oportunidade de organizar o aniversário de 70 anos da Catherine em Paris deveria ter sido minha conquista suprema. Uma celebração de uma semana na Cidade Luz, culminando em um jantar em um restaurante estrela Michelin, com vista para a Torre Eiffel. Me dediquei totalmente a criar o evento perfeito, aproveitando todos os contatos que tinha na indústria. Foi durante esse planejamento que descobri as primeiras rachaduras na fachada dos Mitchells. Os depósitos para locais foram atrasados. Fornecedores ligaram perguntando sobre pagamentos.
Quando mencionei isso para Daniel, ele dispensou dizendo que o contador da família estava apenas sendo cauteloso com transferências internacionais. Mas vi os extratos deixados abertos acidentalmente no laptop dele. Investimentos que deram errado, propriedades hipotecadas até o limite, linhas de crédito no máximo. A fortuna dos Mitchells estava diminuindo rapidamente. Ainda assim, continuei planejando, usando a linha de crédito da minha própria empresa para garantir depósitos quando necessário. Disse a mim mesma que era temporário, que Daniel explicaria tudo uma vez que a celebração de aniversário ficasse para trás. Então chegou a manhã do nosso voo para Paris. Daniel estava no chuveiro. Por alguma razão, nesta viagem ele parecia mais distante que o usual, mas atribuí isso ao estresse de organizar uma celebração tão importante para sua mãe. Fiz minhas malas, coloquei um sorriso no rosto e embarquei no voo para Paris com meu marido e sua família. Nosso voo pousou no aeroporto Charles de Gaulle, quando o pôr do sol dourado francês pintava o horizonte de Paris. Havia organizado transporte privado para todo o grupo Mitchell. Os pais de Daniel, Catherine e William, sua irmã Jennifer com o marido Michael, seu irmão Christopher com a esposa Sarah, 2 pares de tios e tias, e Charlotte Hughes, uma velha amiga da família que havia se juntado à celebração. O comboio de Mercedes pretos elegantes esperando no terminal deveria tê-los impressionado. Em vez disso, as primeiras palavras de Catherine saindo do avião foram: "Eu pensei que havia especificado carros do hotel, Amanda. Estes parecem meio genéricos." Mordi a língua como havia feito inúmeras vezes antes. O hotel teve um problema de agenda. Estes são, na verdade, da Lux Transport. Eles atendem a maioria dos diplomatas em Paris. Minha explicação caiu em ouvidos surdos, enquanto ela já estava discutindo algo com o marido, suas cabeças inclinadas juntas daquela forma conspiratória que sempre me excluía. O Hotel Le Bristol nos recebeu com o tratamento 5 estrelas que eu havia meticulosamente arranjado. Champanhe fluía no lounge privado, enquanto carregadores levavam nossas bagagens. Passei meses garantindo as acomodações perfeitas, selecionando suítes com as melhores vistas, organizando cestas de boas-vindas cheias de delicatessen francesas e planejando cronogramas personalizados para cada membro da família. Catherine mal olhou para seu roteiro antes de deixá-lo de lado. "Vamos só improvisar", disse, dispensando semanas de planejamento cuidadoso. "A família conhece Paris muito bem." Nossa suíte era magnífica. Um terraço com vista para os Champs-Élysées, flores frescas em cada cômodo e uma garrafa do Bordeaux favorito do Daniel respirando na cristaleira. Mas no momento em que entramos, o telefone do Daniel tocou e ele saiu para o terraço falando em tons baixos. "Trabalho?" perguntei quando ele voltou. "Apenas algumas questões de investimento", ele respondeu sem me olhar nos olhos. "Vamos nos arrumar para o jantar." O jantar de boas-vindas que planejei em um bistrô charmoso em Saint-Germain se tornou o primeiro sinal claro da minha exclusão. De alguma forma, o arranjo dos assentos mudou pouco antes de chegarmos, e me vi no final da mesa, separada do Daniel por seu primo e tia. Durante toda a refeição, piadas internas voavam pela mesa, histórias de viagens familiares anteriores à França das quais eu estive ausente. Quando tentei me juntar à conversa sobre as atividades planejadas para a semana, Jennifer me interrompeu. "Ah, Amanda, na verdade decidimos fazer umas compras em família amanhã ao invés do tour do Louvre." "Compras em família?" perguntei. "Você sabe." Catherine interferiu suavemente. "Apenas uma tradição que temos. Você ficaria entediada, querida. Por que não usa o tempo para checar os preparativos do aniversário? Essa é sua especialidade, afinal." O padrão continuou pelos próximos dias. Eu acordava e Daniel já tinha saído, um bilhete rabiscado às pressas sobre encontrar seu pai para o café da manhã. A família desaparecia por horas em excursões improvisadas, sobre as quais todo mundo sabia, exceto eu. Conversas sussurradas em cantos do lobby do hotel paravam abruptamente quando eu me aproximava. Reservas de jantar misteriosamente mudavam para acomodar velhos amigos que por acaso estavam em Paris. Amigos que me olhavam com curiosidade mal disfarçada, como se avaliando como eu estava lidando com algo que eu ainda não entendia. A manhã do aniversário da Catherine amanheceu clara e brilhante. Acordei cedo, saindo da cama sem perturbar Daniel. O cronograma do dia estava cheio. Um tour privado matinal do Musée d'Orsay, almoço em uma vinícola em Champagne,
depois voltando ao hotel para se preparar para o jantar da noite. O tour matinal transcorreu sem maiores incidentes. Catherine parecia estar de bom humor, comentando sobre as obras de arte com conhecimento genuíno. Por algumas horas consegui relaxar e aproveitar a companhia da família. À tarde, seguimos para a região de Champagne. A vinícola era deslumbrante, com suas adegas subterrâneas centenárias e vinhedos que se estendiam até o horizonte. Durante a degustação, Catherine se mostrou particularmente animada, contando histórias de outras viagens familiares, enquanto brindávamos com taças do melhor champanhe francês. Por um momento, me senti genuinamente incluída nas conversas e risadas. Daniel até segurou minha mão durante um dos brindes, me dando esperança de que talvez as coisas estivessem finalmente melhorando entre nós. No final da tarde, retornamos ao hotel para nos prepararmos para o grande momento, o jantar de aniversário de 70 anos da Catherine. O clima estava festivo, e eu me permiti acreditar que esta seria uma noite especial para todos nós. Coloquei meu vestido valentino azul marinho, que havia comprado especificamente para esta noite. Enquanto aplicava minha maquiagem com mãos firmes, estudei meu reflexo. 5 anos tentando me encaixar em um mundo determinado a me rejeitar haviam deixado sua marca, mas não da forma que os Mitchells poderiam ter esperado. Apesar de tudo, eu ainda acreditava que esta noite seria diferente. Que talvez, finalmente, eu seria aceita como parte da família. A família Mitchell havia combinado de se encontrar no lobby do hotel antes de partir juntos para o restaurante. Cheguei precisamente na hora para encontrá-los todos esperando. Catherine estava resplandecente em Chanel Vintage, seu colar de diamantes capturando a luz. Os olhos do Daniel se alargaram ligeiramente quando me viu, talvez lembrando o que o havia atraído para mim em primeiro lugar, ou talvez calculando quão logo ele poderia estar livre de mim. Amanda querida, você está linda, disse Catherine, me dando beijinhos no ar perto das bochechas. Estamos apenas esperando os carros. A viagem para o restaurante foi curta, cheia de conversa artificial sobre as atividades dos dias anteriores, das quais eu fui excluída. Enquanto subíamos no elevador para a Torre Eiffel, Daniel colocou a mão na parte baixa das minhas costas, um gesto que antes parecia íntimo, mas agora parecia performático. As portas se abriram para revelar o espaço deslumbrante que eu havia projetado, transformado em um ambiente de jantar elegante, com vista panorâmica de Paris iluminada. A Torre Eiffel brilhava contra o céu noturno, um testemunho tanto da grandeza quanto da capacidade de reinvenção. Quão apropriado. Catherine entrou primeiro, recebida com aplausos entusiasmados dos membros da família esperando. Um por um, todos se moveram em direção à mesa redonda grande que eu havia especificado. Uma mesa que deveria acomodar 13 pessoas. Charlotte, uma ex-namorada de Daniel, estava radiante em um vestido verde esmeralda, sorrindo calorosamente quando ele se aproximou. Segui atrás do Daniel, que se moveu propositalmente em direção ao seu lugar designado ao lado de sua mãe. Me aproximei procurando pelo local onde meu cartão de lugar deveria estar, apenas para não encontrar nada. Nenhuma cadeira, nenhuma mesa posta, nenhum reconhecimento de que eu existia. Por um momento fiquei congelada, o quadro perfeito de confusão ao meu redor. As conversas continuaram enquanto todos se acomodavam em seus assentos, estudiosamente evitando meu olhar. Os garçons pareciam desconfortáveis, mas permaneceram em silêncio. Há algo errado? Catherine perguntou inocentemente, sua voz carregando o suficiente para atrair a atenção de todos. Parece haver um erro, eu disse, minha voz mais calma do que eu sentia. Meu lugar está faltando. A cena meticulosamente coreografada se desenrolou exatamente como eles haviam planejado. Sobrancelhas franzidas, olhares trocados, Daniel meio se levantando da cadeira, uma performance de preocupação que nunca chegou aos olhos dele. Que estranho, disse minha cunhada Jennifer examinando a mesa. Alguém contou errado? Meu sogro pigarreou. Talvez tenha havido uma falha de comunicação com a equipe do restaurante. Então veio a fala do Daniel, entregue com uma casualidade praticada que fez minha pele se arrepiar. Ele riu e disse, ops, acho que contamos errado. A família riu. Não notoriamente, isso seria muito óbvio, mas com a diversão gentil de pessoas compartilhando uma piada interna. Naquele momento, vi tudo com clareza perfeita. A humilhação calculada, o cenário público escolhido para prevenir uma cena,
A presença da Charlotte como testemunha, ou talvez algo mais. Meu olhar se moveu lentamente ao redor da mesa, absorvendo cada rosto. Catherine triunfante por trás do sorriso de aniversário. William desconfortável, mas cúmplice. Jennifer e Christopher aproveitando o espetáculo, seus cônjuges conscientes o suficiente da crueldade para parecer ligeiramente envergonhados, mas não o suficiente para objetar. Charlotte me observava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Pena? Culpa? E Daniel, meu marido, o homem que uma vez prometeu ficar ao meu lado contra o mundo, me observando com curiosidade distanciada, como um cientista observando um experimento. Eu poderia ter criado uma cena. Poderia ter exigido uma cadeira, questionado alto por que não havia lugar para mim, feito o tipo de exibição pública que viveria no folclore familiar por gerações. Mas naquele momento, olhando ao redor da mesa, eu entendi. A forma como todos evitavam meu olhar. A presença da Charlotte. O timing perfeito de tudo. Eles tinham planejado isso. Tinham deliberadamente me excluído, me humilhado de propósito na frente de todos. Se eu fizesse um escândalo agora, só confirmaria o que eles queriam, que eu era dramática, instável, inadequada para a família. Eles poderiam suspirar e dizer, bem, já esperávamos algo assim da Amanda. Em vez disso, endireitei meus ombros, levantei meu queixo e entreguei a frase que começaria minha recuperação de poder. Parece que eu não sou da família. 7 palavras. Simples, devastadoras em sua verdade. Os sorrisos vacilaram. A expressão do Daniel mudou de suficiência para a incerteza. Eu havia me desviado do roteiro deles. Vou me retirar sozinha, acrescentei, me virando com a dignidade que havia sido minha armadura durante todo o meu casamento. Amanda, não seja dramática, Daniel gritou atrás de mim. Outra linha do manual deles. Podemos resolver isso. Não respondi. Caminhei pelo restaurante, acenando educadamente para a equipe que havia testemunhado minha humilhação. No elevador, finalmente me permiti uma respiração profunda. Quando cheguei à rua, minhas mãos haviam parado de tremer. Um pequeno café do outro lado da rua do restaurante oferecia o ponto de vista perfeito. Pedi um expresso e peguei meu telefone. Um pequeno café do outro lado da rua oferecia o ponto de vista perfeito. Pedi um expresso e peguei meu telefone, minhas mãos tremendo de raiva e humilhação. Foi então que uma ideia surgiu. Como organizadora do evento, eu tinha autoridade sobre todos os arranjos. Todos os contratos, reservas e garantias estavam no meu nome ou no da minha empresa. Se eles não me queriam como família, então não precisavam da minha expertise profissional. Primeiro, liguei para Pierre, o gerente do restaurante. Pierre, aqui é Amanda Mitchell. Preciso cancelar imediatamente a garantia de pagamento da minha empresa para o evento desta noite. Os Mitchell vão fornecer outro método de pagamento para continuar o jantar. Podia ouvir a surpresa na voz dele. Madame Mitchell, isso é muito inusual. Entendo, Pierre, mas todos os arranjos foram feitos através da minha empresa e estou retirando nosso suporte financeiro. Eles vão lhe pagar diretamente. Em seguida vieram as ligações. Para a vinícola em Champagne, agendada para o almoço de amanhã, o guia privado do Louvre para o dia seguinte, o capitão do iate para a excursão pelo Sena, o château no Vale do Loire para o final de semana final. Uma por uma, cancelei tudo, transferindo os depósitos que eu havia feito com a linha de crédito da minha própria empresa de volta para minha conta comercial. Com cada cancelamento me senti mais leve. 28 minutos depois de ter saído do restaurante, terminei meu expresso e paguei a conta. Era a hora do ato final. Levantei, alisei meu vestido valentino e caminhei de volta para o outro lado da rua para testemunhar o momento quando a celebração perfeita do aniversário da Catherine Mitchell desmoronaria ao seu redor. Entrei no restaurante Le Jules Verne pela entrada de serviço. Pierre, o gerente do restaurante, me encontrou com uma expressão preocupada ao me ver retornar. Madame Mitchell, tem certeza sobre isso? É muito inusual. Pierre, estou retirando a garantia da minha empresa para todas as despesas do evento. Os Mitchell precisarão fornecer um novo método de pagamento para continuar o jantar. Pierre franziu a testa, claramente confuso. Mas, madame, isso é muito irregular. O evento já começou. Entendo que é irregular, mas como organizadora responsável pelos arranjos, estou exercendo meu direito de retirar o suporte financeiro da minha empresa.
Todos os contratos foram assinados através da Elite Affairs. Quando devo informá-los? Ele perguntou, ainda visivelmente desconfortável com a situação. Agora seria o apropriado, respondi. E gostaria de observar de um lugar discreto. Ele me guiou para um pequeno nicho perto da entrada da cozinha com uma vista perfeita da mesa dos Mitchells. Eles estavam no meio de um brinde a Catherine, taças de champanhe levantadas, rostos brilhando de autossatisfação. O primeiro prato acabara de ser servido, o caviar Ocetra que Catherine havia especificamente solicitado. Meu telefone vibrou com mensagens do Daniel chegando em sucessão rápida. O hotel acabou de ligar. Disseram que nossa reserva para amanhã à noite foi cancelada. O que você está fazendo? Amanda, isso é ridículo. Me liga imediatamente. Isso não tem graça. Conserte isso agora. Do meu ponto de vista escondido, assisti enquanto Pierre se aproximava da mesa com 2 outros membros da equipe. Ele se inclinou para falar baixo com William, que estava sentado na cabeceira da mesa oposta a Catherine. A família continuou comendo inicialmente, prestando pouca atenção à interrupção. A expressão do William mudou primeiro, de interesse educado para confusão, depois alarme. Ele tirou sua carteira falando mais animadamente com Pierre. O gerente balançou a cabeça apologeticamente, mostrando algo no tablet para William. Agora toda a mesa havia notado a perturbação. Catherine largou o garfo, sua postura régia traindo as primeiras pistas de tensão. Daniel estava encarando seu telefone, presumivelmente lendo minha última mensagem explicando exatamente o que eu havia feito. Todos os depósitos foram devolvidos para a conta da minha empresa. Todos os arranjos para a semana cancelados. Os problemas financeiros da sua família estão prestes a se tornar muito públicos. Aproveitem o caviar. A cena se desenrolou como um balé perfeitamente coreografado do caos. William se levantou, seu rosto vermelho de raiva ou constrangimento. Talvez ambos. A mão da Catherine voou para seu colar de diamantes, agarrando-o como se fosse apoio. Jennifer estava sussurrando freneticamente para seu marido. Christopher pegou seu telefone, presumivelmente tentando verificar o que estava acontecendo. E Daniel? Daniel sentou congelado, seu rosto drenado de cor. Diferente dos outros, ele entendia as implicações completas. Ele sabia o que eu havia descoberto sobre as finanças deles. Sabia o que aconteceria se os amigos da sociedade da mãe dele soubessem que os Mitchells não podiam mais cobrir uma conta de jantar, muito menos manter seu estilo de vida luxuoso. Meu telefone tocou. Era Daniel. Recusei a ligação e assisti enquanto ele se levantou bruscamente da mesa, quase derrubando sua cadeira enquanto se afastava para tentar novamente. Desta vez, eu atendi. Amanda. Ele sibilou, sua voz uma mistura de fúria e pânico. Que diabos você acha que está fazendo? Parece que eu não sou da família, repeti calmamente. Então não sou responsável por celebrações familiares. Você precisa consertar isso agora. Você tem ideia de quão humilhante isso é para minha mãe? Para todos nós? Tenho exatamente a ideia, Daniel. Esse era o ponto. Onde você está? Sua voz mudou, desespero se infiltrando. Precisamos conversar. Não acho que temos muito sobre o que conversar. Amanda, por favor. A voz do Daniel havia perdido toda a sua confiança aristocrática. Você não entende o que isso vai fazer conosco. Entendo perfeitamente. É por isso que fiz. Escuta, eu ia te contar hoje à noite de qualquer forma, depois do jantar da mamãe. Algo na voz dele me fez parar. Contar o quê? Sobre nós. Sobre o divórcio. E sobre a Charlotte. Ela está grávida, Amanda. De 4 meses. O mundo parou. Minha mão apertou o telefone com tanta força que pensei que ele fosse quebrar. Charlotte. A velha amiga da família que estava sentada à mesa, radiante em verde esmeralda. Charlotte que estava grávida do meu marido. Você planejou isso, sussurrei. A falta da cadeira, a humilhação pública. Você ia anunciar nosso divórcio no aniversário da sua mãe? Não foi bem assim. E Charlotte estava lá para assistir, para ser apresentada como minha substituta. Silêncio na linha. Por quanto tempo, Daniel? Por quanto tempo vocês estão juntos? Amanda. Por quanto tempo? 6 meses. Ele sussurrou. 6 meses. Enquanto eu planejava esta viagem, organizava a celebração perfeita para sua família, ele estava com Charlotte,
planejando nosso fim. A gravidez foi planejada? Não, foi um acidente. Mas quando soubemos... Desliguei o telefone. Encerrei a ligação e saí do meu esconderijo. Era a hora da minha aparição final como Mitchell. Quando me aproximei da mesa, 12 pares de olhos se viraram para mim. Alguns raivosos, alguns assustados, todos incrédulos. Charlotte desviou o olhar, suas mãos automaticamente indo para o ventre que ainda não mostrava sinais da gravidez. Catherine falou primeiro, sua voz tremendo de fúria. Como você ousa arruinar meu aniversário? Sorri, sentindo uma estranha sensação de calma. Descobri que meu marido está tendo um caso há 6 meses, que sua amante está grávida, e que vocês planejaram usar o aniversário da senhora para anunciar nosso divórcio. Considerando as circunstâncias, acho que fui bem contida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Charlotte ficou pálida. Catherine pareceu ter sido esbofeteada. E Daniel fechou os olhos como se estivesse com dor. E pelo que entendi, continuei, minha voz ganhando força, Charlotte aqui era para ser apresentada como minha substituta. Que toque encantador. Amanda, não é assim que... Daniel começou. Não? Interrompi. Então me explique, Daniel. Como exatamente era para ser? Ele não conseguiu responder. Eu tinha todo o direito, eu disse finalmente. Cada contrato, cada reserva, cada arranjo estava no meu nome ou no da minha empresa. Vocês queriam me humilhar? Missão cumprida. Mas não esperem que eu continue bancando a festa de vocês. Seus rostos ficaram brancos como papel quando as implicações afundaram. Naquele momento, não senti triunfo nem vingança. Apenas uma sensação profunda de libertação. Quando me virei e me afastei da família Mitchell pela última vez. Deixei a França na manhã seguinte fazendo upgrade para a primeira classe em um voo direto para Boston, usando pontos que havia acumulado organizando as férias anteriores dos Mitchells. A ironia não passou despercebida. Atrás de mim, deixei uma família em crise, sua fachada cuidadosamente construída desmoronando em tempo real. Através de Pierre, soube que os Mitchells haviam pagado seu jantar com a pulseira vintage da Cartier da Catherine, como garantia até que uma transferência bancária pudesse ser arranjada. Pela manhã, a palavra havia se espalhado pela rede de hospitalidade de alta qualidade de Paris, de que a ilustre família americana estava tendo dificuldades de pagamento. Os fornecedores restantes que eu não havia cancelado pessoalmente começaram a solicitar pagamentos antecipados ao invés de promessas. Meu telefone estava inundado de mensagens, algumas ameaçadoras, outras implorando. Li-as durante o longo voo transatlântico, recostada na poltrona de primeira classe enquanto sentia uma liberdade que não experimentava há anos. Isso é processável. Nossos advogados entrarão em contato, disse William. Você cometeu o maior erro da sua vida, mandou Jennifer. Você realmente achou que poderia humilhar nossa família sem consequências? Ameaçou Christopher. A mensagem da Catherine foi a mais reveladora. Sempre soube que você era vulgar. Esta exibição vingativa só prova o que venho dizendo desde o começo. Mas foi a sucessão de mensagens do Daniel que contou a verdadeira história de uma família em queda livre. Primeiro, você não tem ideia do que fez. Meu pai teve um problema cardíaco. Era isso que você queria? Depois, os Prescotts e os Whitmores viram tudo. Você sabe o que isso significa para a nossa posição social? Mais tarde, o hotel está exigindo pagamento antecipado para a semana inteira. Dizem que todas as garantias foram canceladas. E, finalmente, por favor, Amanda, preciso falar com você. É sobre mais do que só nós agora. Não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, encaminhei os documentos financeiros que havia coletado para meu advogado, com instruções para mantê-los seguros até que fosse necessário. Se os Mitchells seguissem com litígio, eu estaria preparada. Quando cheguei em casa, na nossa casa de tijolos em Beacon Hill, contratei uma empresa de mudanças para embalar meus pertences pessoais. Levei apenas o que era inquestionavelmente meu: roupas, joias que eu havia comprado, minha coleção de livros de primeira edição e as obras de arte que adquiri antes do nosso casamento. Tudo o resto, incluindo os presentes de casamento e itens comprados em conjunto, deixei para trás. Não queria nada que pudesse me ligar à teia de enganos dos Mitchells. 2 dias depois, o Boston Globe publicou uma pequena matéria na seção social intitulada Grupo de Investimento enfrenta investigação.
O artigo mencionava irregularidades éticas e questionamentos de investidores. Embora não tenha chegado à primeira página, foi o suficiente para enviar ondas pela alta sociedade de Boston. Mas foi quando a história chegou às redes sociais que tudo explodiu. Alguém do restaurante havia gravado partes da confrontação, e o vídeo de uma organizadora de eventos elegante enfrentando uma família da elite se tornou viral. Os comentários eram esmagadoramente a meu favor. Rainha da vingança elegante. Assim que se responde à elite arrogante. A mulher que não se deixou humilhar. Em questão de semanas, fui contatada por produtores de programas de TV, editores de livros e, mais importante, por celebridades que queriam que eu organizasse seus eventos. Queremos a organizadora que não se curva para a velha elite, disse um empresário de tecnologia. A investigação que se seguiu não destruiu as finanças dos Mitchells. Eles eram inteligentes demais para isso, mas arruinou algo muito mais importante para eles: sua reputação. Catherine foi removida de 3 conselhos beneficentes prestigiosos. Danielle perdeu clientes importantes que não queriam associar suas marcas ao escândalo. A família continuou rica, mas tornou-se socialmente radioativa. O golpe final veio quando foram discretamente informados de que não eram mais bem-vindos no Beacon Hill Country Club, uma instituição de elite da qual a família fazia parte há 4 gerações. Sem opções, mudaram-se para Newport, onde poderiam tentar reconstruir sua imagem longe dos olhares julgadores de Boston. Minha carreira, por outro lado, decolou. Abri um escritório em Los Angeles e outro em Miami, atendendo uma nova geração de ricos que rejeitavam a arrogância da velha elite. Meus eventos se tornaram símbolos de autenticidade e respeito mútuo. Foi em um lançamento de produto em Malibu que conheci Marcos. Ele havia construído um império tecnológico do zero e, como eu, entendia o valor do trabalho duro e da humildade. Você é a mulher que colocou aquela família arrogante no lugar deles, ele disse durante o coquetel. Respeito quem tem coragem de se defender. Nosso romance floresceu naturalmente. Marcos nunca tentou me diminuir ou me fazer sentir inferior. O encontro mais satisfatório veio 2 anos depois, durante um gala beneficente que organizei para um magnata de Hollywood. Estava supervisionando os últimos detalhes quando vi Danielle e Charlotte na fila de entrada. Eles haviam tentado conseguir convites, mas o anfitrião, que conhecia a história toda, os havia incluído apenas por cortesia básica. Durante o coquetel, Catherine se aproximou hesitantemente. Amanda, ela disse, sua voz perdendo toda a arrogância anterior. O evento está maravilhoso, como sempre. Obrigada, Catherine, respondi educadamente, sem demonstrar rancor nem satisfação excessiva. Danielle evitou meu olhar a noite toda, claramente desconfortável. Charlotte usava um vestido discreto, parecia envergonhada pela situação. Foi então que percebi. Eu havia vencido completamente. Não porque eles estavam sofrendo, mas porque eu não precisava mais da aprovação deles. Estava cercada por pessoas que me respeitavam genuinamente, em um evento que eu havia criado, com um homem que me amava por quem eu realmente era. 3 anos depois, numa noite em Paris, Marcos e eu estávamos celebrando nosso noivado na Riviera Francesa. Quando estava parada no terraço do chateau que havíamos alugado, coordenando os detalhes finais de nossa festa, percebi algo inesperado. Eu estava completamente feliz. Não por vingança, mas por autenticidade. Os Mitchells haviam tentado me diminuir, mas inadvertidamente me libertaram para construir algo muito melhor do que eles jamais tiveram. Sucesso baseado em mérito real e relacionamentos genuínos. Levantei minha taça de champanhe Dom Perignon para o pôr do sol mediterrâneo, brindando não a cadeira que faltava, mas a vida extraordinária que construí quando finalmente entendi onde realmente pertencia. Onde quer que eu escolhesse estar. E foi assim que uma cadeira que faltava me mostrou exatamente onde eu pertencia. No topo, por direito próprio. Obrigada por ter ficado comigo até aqui nesta jornada. Sei que não foi fácil acompanhar toda essa montanha-russa emocional, mas histórias como essa nos lembram que às vezes precisamos passar pelo pior para descobrir nossa verdadeira força. Se você gostou desta história de superação e vingança elegante, deixa seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais pessoas que precisam ouvir que é possível reconstruir a vida. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque eu tenho muitas outras histórias reais de mulheres que se reinventaram após traições. Nos comentários, me conta. Você já passou por uma situação onde descobriu seu verdadeiro valor depois de ser rejeitada?
Quero ler sua história. Um beijo enorme e lembra, você vale muito mais do que qualquer família ou pessoa que não te reconhece. Até a próxima.